Voltamos então para mais um módulo de reumatologia. Aqui eu estou dividindo, tá? Que a gente está batendo bola da clínica médica com a pediatria, que é a artrite idiopática juvenil. Tentei fazer de uma forma leve, tá? Mesmo nós, reumatologistas, temos algumas dificuldades com a artrite idiopática juvenil, mas a ideia aqui é passar para vocês a introdução desse grupo de doenças bem característico e bem interessante. Então vejam, quando a gente fala de artrite idiopática juvenil, eu estou falando para vocês do acometimento articular inflamatório em pacientes com menos de 16 anos de idade. É um grupo de entidades que causam artrite na infância, tá? A gente não tem a causa muito bem definida. Será que é um gatilho ambiental? Será que esses pacientes têm um gatilho genético ainda não descoberto? Será que eles têm um fator hormonal relacionado à idade ou à puberdade, por exemplo, que está correlacionado? Ou lá aos 2, 4 anos de idade? Enfim, basicamente é um grupo de doenças que agregam todas aquelas causas de artrite na infância onde eu não tenho causa, ou seja, não infecciosas. Não só isso, tá? A IJ é o que mantém o consultório do reumatopediatra, a gente brinca, tá? É a principal doença reumatológica crônica da infância. E ela tem várias classificações interessantes aqui para a gente trazer. Então, vamos falar de classificação. Quando eu falo de classificação para vocês, eu gosto de trazer a lista toda para ficar mais fácil para a gente conseguir raciocinar. Parece bastante coisa, né, quando vocês olham, mas é interessante a gente pensar uma por uma. Quero falar para vocês primeiro, vai ser o próximo tema da IJ sistêmica, artrite idiopática juvenil sistêmica. Ela é quase como um quadro à parte. Eu tenho uma ativação inflamatória multissistêmica muito característica. Eu brincaria, eu usaria o termo que é a doença de Still da infância. A IJ oligoarticular é aquele acometimento em geral de 2 a 4 articulações, que acaba sendo um pouquinho mais comum em faixas etárias mais precoces. A IJ poliarticular ela já é um pouquinho mais semelhante à artrite reumatoide, inclusive possui a sua forma com fator reumatoide positivo. Em geral, manifestação mais tardia, em geral com 12 a 14 anos de idade. Eu posso ter artrite psoriásica, associada à psoríase cutânea, principalmente, que também se manifesta em crianças. A artrite relacionada à entesite, que é muito semelhante a uma espondiloartropatia axial e periférica, muito parecida do adulto. E, por fim, eu tenho uma artrite indiferenciada quando eu não consigo classificá-la dentro de nenhuma dessas classificações. Então, quando a gente na medicina coloca tanta coisa dentro do mesmo balaio, é porque a gente muito bem acaba não sabendo exatamente o que está acontecendo de fato. Mas a gente classifica tudo semelhante, porque as linhas de tratamentos vão ser muito parecidas entre si. Então, quero falar para vocês aqui da IJ sistêmica, e eu trago esse quadro do Up to Date que é muito legal, tá? Aqui eu estou fazendo uma curva de febre, é uma coisa que a gente não vê mais no dia a dia, mas quem está em hospital que tem entasia, às vezes consegue gerar, no MV também. Vejam, esse paciente acaba tendo, por exemplo, ó, 1 a 2 picos febris por dia. Aqui teve 1 pico febril, esse dia teve 2 picos febris, esse dia teve 2 picos febris, tá? Esse dia teve 2 picos febris, esse dia teve 2 picos febris. A IJ sistêmica é classificada por isso. É uma doença sistêmica, tá? Onde a manifestação articular é só um extra dessa grande ativação sistêmica que ele apresenta. Em geral, produz esse padrão monofásico ou bifásico de febre, com 1 a 2 picos de febre por dia. Vejam, cerca de entre 5 e 15% das AIJs se encaixam na IJ sistêmica. A IJ sistêmica, eu quero lembrar para vocês que ela é classificada como a presença de artrite crônica com febre maior de 39, durando pelo menos 2 semanas, descrita como diária por pelo menos 3 dias no meio termo. Além disso, possui outros sintomas que são bem característicos associados e para eu classificá-las eu tenho que ter pelo menos um deles. Primeiro, é o rash eritematoso evanescente, inclusive que parece um rash com cor de salmão. Se vocês lembrarem da doença de estilo adulto, é uma definição muito característica. Como eu tenho nesse paciente uma ativação inflamatória muito característica, naturalmente eu vou ter adenomegalia, hepatoesplenomegalia, ativação do sistema retículo endotelial e serosite. Eu quero lembrar para vocês que tudo que inflama muito no nosso corpo acaba chorando serosa, então acaba fazendo derrame pleural e pericárdico. Essa é uma metáfora, tá? Horrível, mas é para vocês lembrarem das nossas doenças reumatológicas, tá? Lúpus, síndrome de Sjögren, artrite reumatoide, AIJ sistêmica, doença de estudo adulto, são doenças que podem ter acometimento de serosas pelo quadro inflamatório. Além da artrite, é claro, né, definida como crônica, com febre, que dura por pelo menos 3 dias, nesse período de tempo de meses, o rash eritematoso, em geral, ele vem associado ao período de febre. E olha que interessante que esse rash, inclusive, está em região aqui onde o paciente se arranhou, tá? Ele pode ter prurido eventualmente associado. A IJ sistêmica é uma doença sistêmica. E, como toda boa doença sistêmica que ativa muita inflamação, eu morro de medo da ativação macrofágica, que é quando literalmente meu macrófago acaba se alimentando de tudo que vem pela frente, inclusive outras células de defesa. Em geral, alguns gatilhos para abrir sangue num paciente com IJ sistêmica. Por exemplo, uma infecção, um quadro viral agudo. Covid, por exemplo. Isso a gente vê, inclusive existe uma síndrome pura multi-inflamatória relacionada à reumatologia pediátrica que acontece como gatilho viral, tá? Que é a síndrome inflamatória multissistêmica. Além disso, alguns medicamentos também podem ser gatilhos ou o próprio flare articular, a própria atividade articular.
por gatilho indefinido, pode abrir uma ativação macrofágica. A ativação macrofágica, lembrem, ela é geralmente mais na fase inicial, onde eu tenho o predomínio da minha imunidade inata. E, como principal medo que eu tenho da minha ativação macrofágica, o que eu morro de medo é principalmente com morte, tá? Porque a síndrome de ativação macrofágica está associada a uma mortalidade razoável se não tratada. Vamos lá, então. Da síndrome de ativação macrofágica, eu tenho alguns achados característicos, tá? Vejam, é um paciente que tem, em geral, laboratorialmente falando, hipofibrinogemia, ele tem aumento de transaminases, ele tem linfonodomegalia, tem hiperferritinemia, em geral, acima de 1000, mas em alguns casos muito graves pode ultrapassar 10.000, ele tem alargamento de RNI, além disso, ele tem aumento de triglicérides. Clinicamente falando, é um paciente que tem uma febre, aí sim, não se torna mais aquela febre bifásica, pode ser uma febre contínua. Associado a isso, disfunção hepática por dano direto, e plaquetopenia e outras penias, devido à própria ativação relacionada à doença. A IJ óligo. Então vejam, a gente fechou aqui a IJ sistêmica e vai partir agora para a IJ óligo-articular. Ela é caracterizada pelo acometimento menor ou igual a 4 articulações. De longe é o subtipo mais comum, tá? Vamos dizer assim, arredondar, tá? De 1/3, mais ou menos metade dos pacientes com IJ tem esse padrão óligo-articular, e inclusive 50% desses pacientes com IJ óligo, eles podem ser monoartríticos. Inclusive, joelho é uma articulação que eu acabo vendo muito nesse perfil de pacientes. Há um predomínio de grandes articulações de forma assimétrica, com um pico entre 2 a 4 anos de idade. A IJ óligo ela ainda pode evoluir, tá? Ela pode começar, por exemplo, com uma monoartrite de joelho, então uma articulação grande de forma assimétrica, com 3 anos de idade, e depois de 6 meses de doença, ela ainda permanecer com apenas uma articulação, que a gente chama de acometimento articular persistente. E se por acaso ela progredir para as outras articulações, eu chamo de AIJ óligo-articular estendida. A IJ óligo, como medo, porque a gente está falando muito dessas preocupações aqui, é principalmente quando, tá? Quando eu tenho acometimento de quadril ou punho, que é uma preocupação que eu tenho principalmente porque são pacientes jovens, tá? 2 a 4 anos de idade. Se eu pegar a epífise, limita o crescimento dessas articulações. E uveíte, tá? A uveíte, eu quero lembrar para vocês que é mais comum naqueles pacientes com FAM positivo. E não é aquela uveíte anterior aguda característica das espondiloartrites com HLA. Eu estou falando aqui de uma uveíte crônica, assimétrica, que começa lentamente e se eu não fizer rastreio, eu não vou conseguir analisar, eu não conseguir ver. Eu vou deixar esse paciente perdendo a visão e progredindo com complicações. Nosso maior medo que acaba tendo, principalmente, é essa aqui, que é a ceratopatia em faixa, esse acometimento sequelar da câmara anterior, né? Principalmente por uma uveíte crônica relacionada a IJ. Para isso, eu tenho algumas estratégias, tá? Isso aqui pode cair na prova de pediatria. Eu diria que se tem um slide que pode cair, é esse, tá? Como que eu faço o rastreio de uveíte nesse perfil de pacientes com IJ óligo? Pedir avaliação oftalmológica com lâmpada de fenda. Aquele que passa no nosso olho e parece que corta, tá? Todo mundo que for no oftalmo sabe a lâmpada de fenda. Se for positivo, padrão óligo, rastreio a cada 3 meses, principalmente se for no início mais precoce, por exemplo, 1 ano de doença. Se for negativo, forma óligo ou poli, eu posso rastrear a cada 6 meses. Se for forma sistêmica, artrite relacionada à entesite, e for negativo, eu posso esticar o rastreio para cada 2 meses. Mas vejam que eu estou falando de uma causa de cegueira reversível. Então eu preciso, mesmo naquelas formas menos associadas, principalmente as formas sistêmicas, com FAM negativo, artrite relacionada à entesite, enfim, eu preciso ainda assim rastrear. Mudando um pouquinho, tá? A gente falou de AIJ sistêmica, falou de AIJ óligo e agora eu vou para AIJ poliarticular com fator reumatoide positivo. Nesse quadro aqui em específico, eu quero que vocês lembrem principalmente da artrite reumatoide do adulto, tá? Esse é o padrão mais semelhante à R do adulto. É como se fosse a R da criança, do adolescente, na verdade. Em geral, é o início mais tardio da infância, né? Pegando um pouquinho da adolescência. Há pior prognóstico, principalmente, se nesses pacientes eu tenho dano, principalmente próximo ao estirão, ali um pouquinho antes da puberdade. Há possibilidade de manifestações extraarticulares semelhantes à artrite reumatoide e cerca de 5 a 10% dos pacientes com AIJ possuem essa forma. Quero aqui trazer para vocês algumas imagens características, tá? Principalmente nesses pacientes com AIJ poli, com fator reumatoide positivo, se eu tenho acometimento de articulação temporomandibular, eu posso ficar com sequelas, esse queixo retraído. Não só isso, tá? Eu posso ter assimetria de membros, se eu tiver acometimento, por exemplo, de joelhos ou de quadris. E posso ter deformidades. Tanto com redução do meu crescimento, a gente acaba vendo aquelas AIJs polis dos ambulatórios de longa data, principalmente, que tenham altura de 1,30 m, com muita deformidade e evoluindo com osteoartrite secundária. Além disso, eu posso ter também, só lembrando, tá? Essa é uma imagem do Netter modificada pelos editores aqui da Medcoff, aquele padrão muito característico da artrite reumatoide, né? Desvio ulnar, atrofia de interósseos, subluxação de metacarpos. E a IJ poli com fator reumatoide negativo. Essa aqui eu brinco, que é aquela que a gente não sabe onde se encaixa, mas coloca aqui porque o tratamento é igual. Em geral, ela é bifásica, tá? Ela tem 2 picos.
pico de adolescência, que parece uma artrite reumatoide soronegativa, mas também em pré-escolares. As características são comuns a vários outros grupos e também está associado à uveíte crônica. Mais ou menos 1/4 dos pacientes possuem esse padrão. Agora, né, toda a bonita vem a espondiloartrite da criança, que a gente tem outras classificações, né? Pode ser artrite psoriásica, que, lembra, faz parte das espondiloartrites periféricas, e eu posso ter artrite relacionada à entesite, que parece uma espondiloartrite axial, mas que tem um pouquinho mais de êntese, menos axial, tem HLA positivo, pode ter HLA positivo, então por isso que a gente não classifica como espondiloartrite axial da infância, a gente classifica como artrite relacionada à entesite. Há um predomínio natural nas espondiloartrites, principalmente axiais, de preferir homens, tá? Aqui em específico, um pouquinho mais velhos, 12 anos de idade, e o padrão é de oligoartrite periférica com entesite, ou seja, acometimento de face plantar, acometimento de tendão do calcâneo, acometimento, por exemplo, de tendão patelar, de tendão quadricipital. Além disso, a sacroileite pode estar presente, mas não é obrigatória. Por isso que a gente não chama de espondiloartrite juvenil da infância. A gente chama de artrite relacionada à entesite, porque, apesar dos fatores de risco serem semelhantes e a apresentação clínica é semelhante, o que predomina é a entesite. Pode ter correlação com a HLA-B27 em 90% dos pacientes. Eu quero lembrar para vocês que paciente que tem HLA tem que lembrar de uveíte aguda. HLA, uveíte aguda, pode ter como manifestação, tá? Não só aquela uveíte crônica que necessita rastreio. Cerca de 10% dos casos, aí 1/10 dos pacientes tem. E aqui eu trago para vocês uma imagem também produzida pelos nossos colegas aqui da Medicoff, muito bonita, dos principais pontos de entesite. Então lembrem aqui do tendão quadricipital, tendão patelar, quero que vocês lembrem da fáscia plantar, do tendão do calcâneo, da espinha ilíaca anterior superior, por exemplo. Esses são pontos e locais de dor nesses pacientes com a IJ-ARI, que a gente chama, né, que é a artrite relacionada à entesite. E o tratamento, Henrique? Veja, a gente está falando de diferentes doenças, então, diferentes tratamentos. Mas é claro, acaba tendo uma base. Paciente muito agudo, com um flare articular, por exemplo, posso usar anti-inflamatório, posso usar glicocorticoide. Se é só uma articulação, infiltra, por exemplo, se é só joelho. Utilizo as nossas drogas modificadoras de curso de doenças habituais, por isso que eu peço para vocês assistirem a aula de artrite reumatoide antes dessa aula, é muito importante para vocês lembrarem. E posso utilizar imunobiológicos, tá? Os imunobiológicos acabam sendo os anti-TNFs, tá? Que os anti-TNFs é o famoso pau para todas as obras aqui na reumatologia, né? Tirando as colagenoses, são os 5, tá? Aquela família que eu falo na aula de artrite reumatoide. Eu quero lembrar para vocês que a gente está tendo novas terapias, principalmente para o quadro psoriásico e relacionado à entesite. Os anti-L17 que também funcionam na espondilite anquilosante do adulto, funcionam aqui nas formas dessa espôndilo juvenil, entre aspas, que a gente chama de artrite psoriásica ou artrite relacionada à entesite. Então, quero aqui fechar a aula de AIJ, é uma aula mais objetiva. Meu muito obrigado.